Fá. Ou seja, tá vendo que um Fá cai na terceira linha aqui? Ou seja, se eu colocar uma clave de Fá na terceira linha, essa nota é um Dó. Para essa mesma nota ser um Ré, o que eu posso fazer? Bom, se eu colocar uma clave de Dó na primeira linha, então a primeira linha vai ser o Dó e essa nota vai ser o Ré. Para essa nota ser um Mi, bom, essa nota é um Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu tenho um Dó aqui na quarta linha, ou seja, se eu colocasse um Dó aqui na quarta linha, essa nota seria um Mi. Para essa nota ser um Fá, simples. Clave de Sol na segunda linha. Então, isso aqui é o Fá e o Sol aqui na segunda linha, que corresponde à linha da clave de Sol. Bom, essa mesma nota, para se chamar Sol, então aqui é o Sol, Lá, Si, Dó, terceira linha. Então, se eu colocar uma clave de Dó na terceira linha, essa nota aqui se chamaria Sol. Para essa nota se chamar Lá, é só colocar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Caiu um Fá na quarta linha. Ou seja, só colocar uma clave de Fá na quarta linha. E finalmente, para essa nota se chamar Si, se eu tenho um Si aqui, o Dó, eu tenho um Dó aqui na segunda linha. Então é só colocar uma clave de Dó na segunda linha. Ok? Ou seja, moral da história, essa nota pode ser qualquer uma. Pode ser Dó, pode ser Ré, pode ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depende da clave que eu colocar. Tá bom? Por isso que existe essa relação de 7 notas e 7 claves. Bom, na sua tela aí, você tem agora outros tipos de clave, tá bom? Então nós temos, por exemplo, aqui a clave de percussão. Essa clave de percussão, ela não define a altura do som, tá bom? Então ela é usada para percussão que emite som indefinido, ou seja, sons irregulares. Por exemplo, a bateria, tá bom? A próxima aqui é uma clave de Sol e perceba que tem um 8 embaixo. O que quer dizer esse 8 embaixo? Quer dizer que as notas vão soar oitava abaixo. Como assim? Bom, o músico que for ler essa clave, ele vai ler onde está escrito, mas vai tocar ou cantar uma oitava abaixo. Digamos que eu tenho aqui a minha clave de Sol com 8 embaixo, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, digamos que esteja escrito essas notas aqui, ó. Tá bom? O que é isso aqui? Um Mi, um Sol e um Dó. Quais oitavas? Esse Mi aqui é o Mi 4, porque o Dó 4 está aqui. Isso aqui é o Mi 4, esse é o Sol 4 e o Dó 5. Tá bom? Então, o que quer dizer isso? Esse 8 embaixo. Quer dizer que a pessoa, o músico, ele vai ler essas notas aqui, mas vai tocar a oitava abaixo. Ou seja, em vez de soar Mi 4, vai soar Mi 3. Em vez de soar Sol 4, vai soar Sol 3. Em vez de soar Dó 5, vai soar Dó 4. Tá ok? É isso. Lê numa oitava, mas executa em outra. Essa clave aqui é uma clave muito usada na partitura coral atual. Tá ok? Antigamente se usava as partituras de coral com as claves respectivas do naipe, ou seja,
Quais são os naipes de um coral? Nós temos aqui o baixo, o tenor, o contralto e a soprano. Né? Soprano, mulheres que cantam agudo. Contralto, mulheres que cantam grave. Tenor, homens que cantam agudo. Baixo, homens que cantam grave. Lembra que eu falei que cada um antigamente tinha a sua clave, né? Específica. E as partituras coral eram escritas nessas claves respectivas de cada uma. Hoje em dia não. Hoje em dia, o baixo utiliza a clave de Fá na quarta linha. Tá ok? Não mudou nada para o baixo. Antigamente também era assim. Tá bom? O tenor, hoje em dia, ele usa a clave de Sol oitava abaixo. Tá ok? Para que isso? Porque senão o tenor ia ter que ficar usando duas claves. Tanto a clave de Sol quanto a clave de Fá. Quando ele cantasse notas mais agudas, ele ia ter que ler clave de Sol. Quando ele cantasse notas um pouco mais graves, teria que passar para a clave de Fá, porque senão ia ficar com muita linha suplementar. Tá ok? Então, para evitar que o tenor tenha que ficar mudando de clave, lendo clave de Sol, aqui clave de Fá, clave de Sol, clave de Fá, coloca simplesmente clave de Sol oitava abaixo, que aí não tem perigo. Ele vai ler tudo clave de Sol mesmo, tá bom? Contralto, clave de Sol normal, soprano, clave de Sol normal. Então, essa clave é muito utilizada no tenor, nas partituras coral atualmente. Como você pode ver então na sua tela, então você tem essa clave de Sol com oitava abaixo, que também pode ser representada pela sobreposição de duas claves de Sol, como está aí. Outra clave que nós temos ainda é a clave de Sol com 8 em cima, tá bom? Que é o contrário do que a gente viu agora, ou seja, a gente lê numa oitava, só que executa ou canta uma oitava acima. Nós ainda temos ainda a indicação de duas oitavas, que seria esse 15 aí, tá bom? Ao contrário do que você pode estar pensando, mas se 8 é uma oitava, duas oitavas tinha que ser 16, né? Seria a matemática correta. Mas a gente vai ver posteriormente que se a gente contar como 16, a gente vai repetir uma nota aí, na verdade, tá bom? Mas eu vou explicar isso direitinho posteriormente. Não se preocupem. Mas a indicação correta seria 15. Outra forma de grafar uma partitura é como tablatura, tá ok? Tá vendo aí a grafia da tablatura e nós temos aqui um exemplo embaixo, um exemplo de tablatura. Para quem toca violão, para quem toca guitarra, é uma mão na roda isso aqui, tá ok? Facilita bastante a leitura da partitura. Bom, ainda em relação a esses conceitos de clave, de pauta, eu vou especificar mais algumas coisas em relação a isso, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, bom, se eu tô numa clave qualquer, por exemplo, clave de Sol, e aí minha música está acontecendo aqui. Chegar lá na frente, eu quero mudar de clave, ou seja, eu quero passar para outra clave qualquer, por exemplo, clave de Fá. Então, se eu vou mudar de clave, normalmente a gente usa um tracinho duplo aqui, tá bom? Esse tracinho duplo, ele é usado sempre para indicar uma determinada mudança na música. Ou seja, alguma coisa aconteceu na música, tá bom? Nesse caso aqui, mudança de clave, tá bom? Que pode mudar, não tem um limite para isso acontecer, tá bom? Pode mudar quantas vezes forem necessárias. Falei aqui da pauta, mas existe um outro conceito chamado sistema. O que é um sistema? Um sistema são mais de uma pauta, duas ou mais pautas, acontecendo simultaneamente. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma outra pauta aqui, de repente, para piano, por exemplo. Para piano eu tenho uma clave de Sol e embaixo eu tenho uma clave de Fá, sendo que as duas acontecem ao mesmo tempo. E a gente costuma ligar as duas por uma chave assim, tá ok? Então, normalmente, não quer dizer que isso é sempre, mas normalmente a clave de Sol está lá com a mão direita e a clave de Fá aqui com a mão esquerda. E as duas acontecem ao mesmo tempo, tá ok? Então, quando isso ocorre, quando a gente tem duas ou mais pautas acontecendo ao mesmo tempo, isso aqui é chamado de sistema. Bom, além disso, nós ainda temos a chamada parte. O que é a parte? É uma partitura escrita para um determinado instrumento, para determinada voz. Então, por exemplo, numa orquestra,
você tem o conjunto dos instrumentos, todos os instrumentos numa partitura, que é a chamada grade, que normalmente quem usa é só o maestro, tá bom? Só o regente que ele tem acesso a todos os instrumentos simultaneamente. Ok? Então, quando você pega lá na grade, você tem o instrumento do violino, da viola, do contrabaixo, do cello, do trombone, da clarineta, da trompa, etc. E aí você não vai entregar pro clarinetista, por exemplo, a grade toda. Você vai entregar só a parte dele. Tá bom? Então, o que ele vai ler? Ele vai ler lá a partitura que contém só as notas que ele vai tocar. Para ele, na verdade, não interessa o restante, interessa o que ele está tocando, tá bom? Então essa é a parte, tá bom? É a partitura que é entregue para um determinado instrumentista ou para determinada voz, tá bom? Separado do grupo. E a grade é o conjunto de todas as partes. Além disso, nós temos a redução. O que é redução? Normalmente é um arranjo feito para piano, normalmente, de um grupo maior. Por exemplo, a gente pega uma música para orquestra e reduz essa música para orquestra para ser tocada no piano. Ou pega uma partitura de um quarteto ou quinteto de cordas e reduz essa partitura para o piano, para ser tocada no piano. Então isso é chamado de redução. É um tipo de partitura muito comum, tá ok? Bom, você está vendo aí na sua tela um exemplo de partitura coral. Nós temos aí um sistema com 4 pautas, uma para soprano, outra para contralto, outra para tenor e outra para baixo. Notem aí que o tenor tem a clave de sol com 8 embaixo, ou seja, aquela história lá que eu já falei, né? Ele vai ler nessa oitava, na oitava que está escrito aí, mas vai cantar a oitava abaixo. Tá ok? Bom, acompanhe na partitura aí, que eu vou soltar a música. Bom, esse é só um trechinho do Misericórdias Domini do Mozart, tá bom? Claro que vocês ainda não entendem tudo que está escrito aqui, né? Vocês já aprenderam a ler as pautas nas respectivas claves, vocês já aprenderam a altura das notas aí, né? Quanto mais sobe, mais fica agudo, quanto mais desce, mais fica grave. Então, quando você ouvir essa música aqui, na verdade, você tem que prestar atenção nessas notas, quando que está subindo, quando que está descendo, prestar atenção nas vozes, né? Começa tudo junto, né? Depois entra só baixo, depois entra o tenor, depois entra contralto, lá no compasso 6, no compasso 7 entra soprano, e aí segue todo mundo junto. Tá ok? Então, tenta perceber essas nuances da música aí. Bom, agora você tem na sua tela um exemplo de partitura de orquestra, tá ok? Perceba o seguinte, toda a grade, essa aqui é uma grade, né? Composta por várias partes, que as partes são as partes de cada instrumento, ou seja, por exemplo, o violino lá não está tocando com a grade completa, está tocando só com a parte dele. E aí você tem uma chavezinha indicando os diversos naipes aqui. O que é o naipe? É o grupo de determinadas características semelhantes. Ou seja, naipe das madeiras, que é composto pela flauta, pelo oboé, pela clarinete. Tá ok? Naipe dos metais, que é composto pela trompa, pelos trompetes, pelo trombone, assim por diante. Percussão, você tem o tímpano. Perceba aqui no naipe da percussão, aqui na pauta da percussão, você tem uma clave de percussão aqui, que essa percussão provavelmente é uma percussão de som irregular, tá bom? Aí você tem a harpa aqui, que tem um cochete separando aqui
o sistema da harpa, composto por duas claves aqui, clave de Sol e clave de Fá. E por fim aqui, você tem o naipe das cordas, ou seja, composto por violino, viola, cello e contrabaixo. Tá bom? Você tem dois violinos, uma viola, um cello e um contrabaixo. Vou falar agora sobre os valores. O que são os valores? Bom, a música ela é representada por uma relação binária, ou seja, ou existe som ou não existe. Em resumo, ou você toca ou você não toca. E os valores, eles representam justamente isso, tá bom? Nós temos dois tipos de valores. Um que representa então o som, ou seja, quando você vai tocar, e outro que representa o silêncio, ou seja, quando você deve parar de tocar. Tá ok? Bom, esses dois tipos de valores são os seguintes. Nós temos o primeiro valor, que é chamado de figura, ou valores positivos, que representam o som. E nós temos as pausas, também chamadas de valores negativos, que representam o silêncio. Em resumo, toda vez que você encontrar uma figura, você toca. Toda vez que você encontrar uma pausa, você para de tocar. Bom, uma observação interessante é que cada figura possui uma pausa respectiva a ela com iguais propriedades. Ou seja, tudo que eu falar para uma determinada figura, existe uma pausa correspondente a ela, em que essa propriedade que eu vou falar para a figura também vale para a pausa respectiva. Tá ok? Vamos relacionar então esses valores. Primeira figura que nós temos é essa aqui, que a gente já estava usando para nomear a pauta nas 7 claves. Tá ok? A pausa respectiva a ela é um chapeuzinho pintado para baixo. Tá bom? Se eu for colocar essa pausa aqui dentro da pauta, ela seria um chapeuzinho pintado embaixo